Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Leremos a partir do versículo de número 19. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 11, versículo 19. Iremos até o versículo de número 26. Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 26. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela tua santa palavra, Pai, com a qual temos contato neste momento. Ó Deus, e reconhecemos, ó Pai, que já fala aos nossos corações. Afinal de contas, ó Deus, esse contato com a Sagrada Escritura, percebendo a tua ação ao longo da história, Senhor, ó Deus, isso já nos faz refletir. E, portanto, ó Deus, nós aqui, Pai, reunidos, pensamos, ó Deus, como temos agido, como temos vivido, ó Deus, e fazemos essa comparação com a igreja primitiva. Mas rogamos ao Senhor que tu estejas, ó Pai, dirigindo-nos neste momento, de maneira que possamos, ó Deus, a partir da exposição da tua palavra, também, ó Deus, refletirmos acerca dos princípios eternos que o Senhor já revelou e que podemos perceber, Pai, ao ler a tua santa palavra. Peço ao Senhor que tu estejas nos guiando para que possamos pô-los em prática para a glória do teu nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, é bem provável que os irmãos tenham percebido que na leitura do versículo 19 omiti aí o termo a palavra, né? Anunciando a palavra. Nós só conseguimos perceber esse detalhe porque estamos com as escrituras nas mãos e lemos aí atentamente o texto bíblico. Porém, se não tivéssemos o texto em mãos, é possível que não percebêssemos esse erro, porque há questões, irmãos, que nós não conhecemos detalhadamente, nós não sabemos tudo, não sabemos cada detalhe do que está registrado nas Escrituras, não sabemos de tudo que acontece no mundo evangélico. E pensando nisso, irmãos, lembro-me de um dado momento em que alguém, estávamos ali conversando, a pessoa usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, sinceramente, né? A pessoa usou a expressão igreja bíblica, né? Eu estou procurando uma igreja bíblica. Eu disse, poxa, mas igreja, como assim, né? Então, o indivíduo esclareceu que diante dos muitos desvios que nós vemos no tempo presente, quando encontramos uma igreja que não está trilhando esse caminho tortuoso, um desses caminhos, dessas possibilidades tortuosas, normalmente as pessoas acabam definindo ou chamando de igreja bíblica. Não, ali é uma igreja bíblica. As pessoas costumam usar essa afirmação. Mas a partir daquele momento passei a conhecer aquela expressão e ter um pouco da noção desse conceito. Mas pensei, irmãos, que muito mais do que não estarmos abraçando os desvios da modernidade,
Ser uma igreja bíblica é, na verdade, estarmos alinhados com as Escrituras. Estarmos vivendo como igreja em concordância com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito da vivência da igreja. E por isso, irmãos, nesta manhã, quero pensar com os irmãos exatamente sobre essa expressão igreja bíblica, e quero falar com os irmãos sobre uma igreja bíblica. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, à luz do texto que nós lemos, é que uma igreja bíblica, partindo também do outro texto que lemos na liturgia, nós lemos aí em Mateus 28, a partir do versículo 18, nós vimos ali o momento da grande comissão, e nós vemos isso sendo realizado neste texto. Nós entendemos, irmãos, que uma igreja bíblica, a primeira coisa que queremos destacar, uma igreja bíblica evangeliza. Isso, irmãos, é tão evidente que nós podíamos até usar uma palavrinha que talvez você não tenha ouvido. Você, pastor, falando palavrão, mas não é palavrão não, é a palavra axioma. Você, que é isso, pastor? Mas essa palavra, ela se refere a quando nós temos assim uma verdade que é tão evidente que não precisa nem falar. O negócio é tão evidente que não precisa nem falar, né? Praticamente para a igreja, evangelizar é um axioma, né? Isso para nós é tão evidente, mas nem sempre, irmãos, nós pomos em prática isso, ainda que seja evidente. Bom, mas veja, no texto que lemos, nós vemos que Lucas agora, ele faz um retrospecto, após falar ali, após relatar o momento em que Pedro prega na casa de Cornélio, quando Pedro conta que pregou na casa de Cornélio, agora ele retoma os acontecimentos do capítulo 8, quando a igreja foi dispersa, quando a igreja, após a morte de Estevão, se dispersou ali por vários lugares. E aí, irmãos, nós pensamos, né? Estevão morreu no capítulo 7, mas nós continuamos vendo reflexos da morte de Estevão até no capítulo 11. E veja, irmãos, que Deus, ele operou de várias maneiras a partir desse evento, a morte de Estevão. Mas quando nós olhamos para o texto aqui, irmãos, nós vemos na verdade dois grupos, né? Versículo 19 mostra um pessoal que estava pregando somente aos judeus. O texto diz, anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E vemos no versículo 20 que havia um outro grupo, um pessoal, judeus, mas de fala grega naturalmente, oriundos de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Quando Lucas usa essa expressão gregos, ele não está querendo se referir exclusivamente aos gregos, mas ele se refere aos gentios de um modo geral. Assim como Paulo faz em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele diz, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, né? Quando ele menciona judeu e grego, ele não está dizendo que a salvação, que o evangelho é somente para judeus e gregos. Não, o grego abrange todo o povo gentio, uma vez que o idioma grego havia se tornado o idioma universal naquele tempo, assim como o inglês é hoje. Mas enfim, nós vemos dois grupos. Qual é a constante? O que nós vemos presente nos dois grupos? O que se repete? Quais as características? Quais os aspectos aí, irmãos? O que os irmãos acham que os dois grupos têm aqui em comum? E aí? Uns pregavam para os judeus, outros pregavam para os gentios. Mas o que os dois têm em comum? O que é? O evangelismo, né? Ambos estavam evangelizando. Um grupo de forma mais restrita, somente aos judeus, outro grupo de forma mais abrangente, alcançando também os gentios. Mas a constante, mas o que eles têm em comum aí, é que ambos evangelizavam.
É bem verdade, irmãos, que a igreja não deve se limitar a um grupo específico, né? Nós vemos aqui que alguns ainda não haviam entendido a abrangência da evangelização. Isso nós vemos claramente no texto, mas outros já compreenderam que também deveriam pregar aos gentios, e foram assim sendo impulsionados, empurrados praticamente por conta da perseguição, mas eles pregaram. E aí, irmãos, nós vemos o conteúdo dessa mensagem no versículo 20, diz assim, que eles anunciavam o Senhor Jesus. Irmãos, a igreja, quando evangeliza, ela anuncia o Senhor Jesus. Ela não deve anunciar a igreja, ela não deve anunciar o programa, não deve anunciar o pastor, ela deve anunciar o Senhor Jesus. Isso é evangelização. Porque às vezes, irmãos, nós confundimos as coisas e achamos que estamos evangelizando quando nós anunciamos o programa. Vai lá na igreja, vai ter isso, aquilo e aquilo outro. A pessoa, poxa, pastor, hoje eu evangelizei. Eu falei que ia ter isso, convidei a pessoa para vir aqui. Não, você convidou a pessoa para vir, mas não evangelizou. Evangelizar, irmãos, é anunciar o Senhor Jesus. Veja, anunciar o Senhor Jesus. É apresentar a mensagem que aponta Cristo como o único Senhor. É anunciar a mensagem que aponta Cristo como o único capaz de salvar o homem. É anunciar a mensagem que destaca a divindade de Cristo, o seu senhorio. É anunciar o Evangelho. Então, precisamos ter isso em mente, precisamos entender que não devemos anunciar pregadores, não devemos anunciar qualquer outra coisa. Algo que percebemos também no texto, irmãos, que a ação evangelística aqui é uma ação conjunta, é uma ação da igreja. Não é uma ação da liderança, mas uma ação do todo. Isso é muito importante, porque é muito comum, é muito frequente que se confunda a evangelização como uma tarefa específica da liderança ou de um grupo, um departamento de evangelismo. Eles são responsáveis pela evangelização, eu não, né? Da mesma forma que tem uma comissão de finanças que é responsável pelas finanças e eu não sou, tem um departamento de evangelismo que é responsável pelo evangelismo, eu não sou, né? Ou costuma-se às vezes atribuir, não, isso aí é coisa do pastor, não, isso aí não é comigo não. Teve uma vez que ouvi alguém condenando a expressão ovelha gera ovelha. Poxa, que absurdo, o pastor falou ovelha gera ovelha. Absurdo, ele que tem que gerar, meu irmão, ele que tem que correr atrás e evangelizar. E percebeu um erro nessa frase. Eu percebo um erro nessa frase também, mas não nesse sentido. O erro que eu percebo nessa frase é que Deus gera ovelha, né? E não ovelha gera ovelha. Deus gera ovelha, mas Deus gera as ovelhas a partir da evangelização realizada pelas suas ovelhas, a partir da evangelização realizada pelo povo de Deus. E aí, irmãos, às vezes as coisas são confundidas e pessoas às vezes se eximem da responsabilidade que é de todo crente. Veja, todos eles estavam evangelizando sem que ninguém tivesse feito uma convocação, sem que ninguém tivesse, vamos lá, por favor, aparece aí. Não, eles foram juntos pregando o evangelho, compreendendo que se tratava da sua missão. Foi uma ação conjunta. Mas, irmãos, às vezes há confusão, né? Até mesmo no termo, o uso do termo igreja. Às vezes nós confundimos, né? Eu digo nós, assim, a cristandade, né? Confundimos a igreja com o templo, confundimos às vezes a igreja com o pastor. Que é isso, pastor? Confundimos. Às vezes, irmãos, nós podemos afirmar, olha, a igreja não faz isso, mas estamos querendo dizer, o pastor não faz isso. Porque às vezes, irmãos, nós confundimos qual o nosso papel. Qual é o papel da igreja? Proclamação do evangelho. Fundamental, o papel principal. Nós devemos glorificar a Deus com tudo que fazemos, mas não podemos nos eximir
da missão de pregar o Evangelho. Temos que pregar, não podemos transferir essa responsabilidade, como certa vez fomos a um seminário, uma semana, né, que teve sobre a Igreja Multiplicadora lá no Braga, e o pastor estava ali fazendo a exposição e ele destacou essa realidade que muitas vezes acontece, né, do indivíduo ir lá, convida a pessoa, pastor, trouxe 5 visitantes, agora é com o senhor, hein? Corre atrás, não dá mole não, hein? Dá mole não, pô, senão, assim, a responsabilidade é sua, né? Se ele não se converter, a culpa é do senhor. E então, irmãos, nós entendemos que nas mãos do homem está o poder, mas a coisa é justamente o contrário. Nas mãos de Deus está o poder, e nas nossas mãos a responsabilidade de pregar. Todos nós. Não podemos transferir a responsabilidade para quem quer que seja. Uma igreja bíblica evangeliza e tem essa consciência da evangelização. Eu preciso evangelizar. Nós precisamos evangelizar. Do contrário, irmãos, como que as pessoas vão se converter se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que uma igreja bíblica, à luz do texto que lemos, ela está unida ao Senhor. Veja, esses irmãos estavam ali evangelizando, e o texto diz, no versículo 21, que a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Irmãos, a expressão a mão do Senhor, obviamente não é literal, né? Que tinha uma mão ali empurrando o pessoal, não é isso, né? Mas significa que Deus abençoou o trabalho missionário. Deus estava com eles, Deus estava operando nos corações, né? Veja, e Deus, Ele atuou através da igreja, porque a igreja está unida ao Senhor, e nós percebemos isso de maneira evidente no versículo 24, quando o texto diz que muita gente se uniu ao Senhor. Aqueles que se convertem, irmãos, eles se unem ao Senhor. Nós nos tornamos o corpo de Cristo. Se o nosso Senhor é o Senhor Jesus, então nós estamos unidos ao Senhor. Então, Deus, Ele conduz o seu corpo. Ele é a cabeça, não o pastor. O pastor também faz parte desse corpo, mas nós somos conduzidos por Deus. A igreja está unida ao Senhor. Se alguém se converte aqui, ele não vai se unir imediatamente ao hall de membros da Primeira Igreja Batista Emanuel Correia, mas ele vai se unir imediatamente ao corpo de Cristo. E isso, irmãos, como resultado da pregação do Evangelho e a ação convencedora do Espírito Santo. Então veja, nós não temos condições e nem poder para fazer com que alguém se converta. Mas nós entendemos que as conversões acontecem mediante a pregação do Evangelho. E nós entendemos que o Evangelho deve ser pregado pela igreja. E não há como discordar disso. Que o Evangelho deve ser pregado pela igreja. Não há como nós entendemos de outra maneira. Nós vemos que mesmo o povo que estava relutante em compartilhar essa mensagem com outros, esse povo, o próprio Deus os moveu de modo que eles agora estavam pregando a várias pessoas. O próprio Deus, Ele foi providenciando tudo, porque a igreja está unida ao Senhor. Essa união, irmãos, ela nos torna também alvo do cuidado de Deus. A igreja é dirigida pelo Senhor. A igreja, né? Ou seja, as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, e não somente a Primeira Igreja Batista, Emanuel Correia, né? Mas as pessoas unidas ao corpo de Cristo são dirigidas por Deus. É Deus quem as dirige ao longo da história. Perceba, no versículo 22,
nós vemos que a fama daquilo que estava acontecendo chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram para lá Barnabé, de modo que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Veja, Deus, Ele move aqueles irmãos no sentido da evangelização. Deus, Ele fala aos corações dos ouvintes e estes se convertem. E o mesmo Deus, Ele provê liderança para aquela igreja que estava se formando. Irmãos, a igreja, ela é formada a partir da evangelização. Mas ela é formada e ela cresce a partir da evangelização. Mas ela se desenvolve a partir do ensino que naturalmente vai ser ministrado por uma liderança, né? E agora é o momento em que Deus provê a liderança para a sua igreja. Barnabé vai até lá a fim de encorajar as pessoas. Barnabé não foi lá para converter pessoas. O texto destaca que Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé, mas o texto não diz que as pessoas se converteram por causa de Barnabé. O texto narra que muita gente se uniu ao Senhor, só que essas pessoas já estavam se convertendo antes de Barnabé chegar. Irmãos, porque Deus é quem conduz a igreja, não é o pastor, não é o diácono, não é o líder, quem quer que seja. Deus é quem conduz a igreja ao longo da história. Se há conversões, é Deus quem está conduzindo. Se não há conversões, é Deus quem está conduzindo. Não importa, Deus é o condutor da igreja, porque a igreja está unida ao Senhor. É isso que precisamos ter em mente, porque se entendermos de outra maneira, nós estaremos compreendendo, estaremos na contramão das Escrituras. Mas algo interessante também, irmãos, que chama atenção nesse texto e que destaca essa união com o Senhor, porque quando pensamos na união da igreja com o Senhor, pensamos na dependência que a igreja tem do seu Deus. Nós vemos que por mais que Barnabé fosse um homem cheio do Espírito Santo e fé, ele precisava de ajuda. Veja, o versículo 25 diz que Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo e, achando, o conduziu para Antioquia. Ele foi buscar Saulo para ajudá-lo na tarefa do ensino, que é o que nós vamos ver ali no versículo 26. Eles vão se dedicar ali ao ensino, né? Veja, o texto diz no versículo 26 que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então ele foi buscar ajuda. Irmãos, porque Deus, Ele opera através dos seus servos, mas nenhum servo é autônomo, nenhum servo é detentor de poder. Todos nós somos dependentes de Deus e interdependentes, ou seja, nós também dependemos uns dos outros. É importante nós pensarmos nisso. Não há autonomia na vida cristã, não há autossuficiência. Precisamos uns dos outros. Isso começa na nossa relação com Deus. Estamos unidos com o Senhor. E essa união deve nos levar a essa compreensão de que todos precisamos de ajuda. Não há ninguém bom demais que não precise de ajuda, né? Todos nós precisamos. Até porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Como igreja, o trabalho da igreja só é realizado de forma conjunta. Veja, no dia do professor, amanhã, né, nós celebramos hoje, mas nós chamamos aqui à frente vários professores, né? Várias pessoas que, assim como Paulo ajudou Barnabé, várias pessoas também que ajudam na tarefa do ensino. Nós vemos diversas atividades importantes na vida da igreja que não são realizadas pela mesma pessoa. Cada um vai sendo instrumento numa determinada área. Já pensou se todo o corpo fosse olho? Paulo faz essa observação lá em 1 Coríntios capítulo 12. O que seria do restante do corpo? Então é importante que compreendamos isso. Estamos unidos ao Senhor, mas não esqueça que não estamos unidos individualmente. Unidos ao Senhor, veja o plural, né? Todos nós estamos unidos uns aos outros também. Isso é o ser igreja. Somos um corpo, o corpo de Cristo.
E daí, né, nós percebemos a compreensão de uma igreja bíblica. Nós sabemos que há distanciamentos dessa compreensão, há afastamento, há pessoas que entendem que, na verdade, tudo, né, assim, que o poder, né, vai repousar sobre as mãos do pastor, e há pastores que pregam isso, lamentavelmente, né, que eles fazem e acontece, mas a Bíblia diz no Salmo 62, versículo 11, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, o poder pertence a Deus, não há homens poderosos. Deus é o condutor da igreja. O pastor é servo de Deus, conduzido também, com a função, com um papel específico na obra, mas todos nós somos igreja do Senhor, e não importa em que momento da história das nossas vidas ou a história da igreja nós estejamos, não tenha dúvida, Deus estará conduzindo. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que uma igreja bíblica não cessa de falar de Cristo. Uma igreja bíblica não cessa de falar de Cristo. Veja, no versículo 26, o texto diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Qual era o conteúdo desse ensino? Quando nós olhamos no livro de Atos, nós vemos no capítulo 2, versículo 42, que se ensinava a doutrina dos apóstolos. E em que consistia a doutrina dos apóstolos? Em Atos 5,42, nós vemos que eles, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Então, ensinava-se, anunciava-se Jesus Cristo. Eles falavam de Cristo o tempo inteiro, irmãos. E por essa razão, veja, na parte B do versículo 26, o texto diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, eles falavam de Cristo o tempo inteiro. Então as pessoas passaram a chamá-los de cristãos. Foi pelo que eles falavam. Isso, não sei se os irmãos já testemunharam isso acontecendo. Não tem algumas pessoas que elas estão sempre falando uma mesma coisa, o apelido daquela pessoa se torna aquilo que ela fala, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Tinha um cara que tá me fugindo um outro exemplo, só me vem esse exemplo na cabeça. Tinha um camarada que chamava todo mundo de Mariguerra, né? E o apelido dele virou Mariguerra, né? Fala Mariguerra, virou, porque era o que ele falava o tempo todo. Da mesma forma, irmãos, os cristãos, no seu diálogo, no seu discurso diário, estarem sempre mencionando Cristo, as pessoas passaram a chamá-los de cristãos. É bem verdade que eles viviam de uma maneira bem peculiar, que os identificava com a sua pregação. Mas se não houvesse a pregação, se não houvesse o discurso a respeito de Cristo, ninguém os identificaria como cristãos. Mas há quem pense, irmãos, que as pessoas vão nos identificar como cristãos se nós fizermos boas ações. Então você não vai precisar falar nada. Que alguém, de repente, que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nem quem é Cristo, vai dizer assim: esse é um cristão. Ele ajudou o pobre, ele ajudou a velhinha a atravessar a rua, deu comida para o mendigo. Isso é um cristão. O que é um cristão? Sei lá, meu, mas esse cara é um cristão. Como assim? Não faz sentido. Se nós não falarmos de Cristo, como seremos identificados com Ele? Há uma frase problemática que diz assim: pregue todo o tempo, se preciso, use palavras. Como? Como pregar sem palavras? É impossível. O Evangelho é uma mensagem. Pastor, se for um surdo, Libras, tem um código, sempre tem um código para a gente se comunicar. A gente vai se comunicar e apresentar o Evangelho na linguagem dele, mas haverá uma comunicação. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser comunicada verbalmente, por Libras, mas é uma mensagem, não é um comportamento. Que isso, pastor?
Não, o comportamento é resultado da transformação operada a partir do anúncio da mensagem. Mas a mensagem do Evangelho não é um comportamento. Então, por exemplo, se eu ando direitinho, pago minhas contas, ajudo os pobres, contribuo para campanhas de ajuda a necessitados, então, pessoal, agora é um cristão. Não. Se eu faço isso tudo, mas eu não prego o Evangelho, como alguém pode me identificar como cristão? Talvez no nosso país seja até possível acontecer, porque já se tem em mente um comportamento padrão. Mas já há algo semeado, já há um pressuposto. Mas, irmãos, isso não nos exime da responsabilidade da pregação. É claro que o nosso comportamento deve estar alinhado com aquilo que pregamos. Se nós pregamos a salvação em Jesus Cristo, se nós anunciamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos viver segundo os preceitos bíblicos. Nós devemos proceder de modo a não causar escândalo ao Senhor e à sua igreja. Mas isso não significa que nós não vamos pregar e simplesmente porque nós vivemos de forma regrada, vivemos de forma íntegra, já pregamos. Não. As pessoas vão nos reconhecer como discípulos de Jesus Cristo, como cristãos, se nós realmente formos seguidores de Cristo. E o seguidor de Cristo, jamais ele deixará de anunciar a verdade. Jamais ele vai se calar. Ele deve pregar o Evangelho. Devemos falar do amor de Deus. Irmãos, e perceba no texto que os cristãos aqui, eles não se autodenominaram cristãos, mas eles foram chamados. Isso se reveste de grande importância. Por quê? Qual era o propósito deles? Destacar seu próprio nome ou destacar o nome de Cristo? Irmãos, fora Barnabé aqui e Paulo, o irmão consegue identificar algum outro nome desses que evangelizaram e que houve conversões e tal? Tem algum outro nome aqui? Não tem. Eles são anônimos. Porque o que eles estavam anunciando não era o próprio nome, mas no versículo 20 nós vemos, eles anunciavam o Senhor Jesus. Então, o crente em Jesus Cristo, a igreja bíblica, não se autopromove. Ela constantemente fala de Cristo, aponta para Ele, anuncia Jesus. Porque fazer diferente seria negar o próprio Cristo. A igreja não está buscando os holofotes. O cristão bíblico, ele não está buscando holofotes. Ele não quer se autopromover. Ele não quer a fama. Essas pessoas não buscaram fama, não buscaram destaque, não buscaram as luzes da ribalta. Eles, na verdade, irmãos, só queriam pregar e aprender mais de Cristo. E esse deve ser o nosso propósito. Não queremos aparecer, não queremos destaque pessoal, mas que almejemos a cada dia alcançar uma nova pessoa anunciando o Evangelho. Preocupação: será que esse já ouviu do Evangelho? Poxa, nunca preguei para esse, preciso pregar para ele. Preocupação, irmãos, olha, entrou alguém ali no templo, será que é crente? Poxa, vou conversar, puxar um assunto. Preocupação, irmãos, com aqueles que não se converteram, porque é nossa missão levar o Evangelho a essas pessoas. Não podemos nos manter indiferentes, temos que falar do amor de Deus. Não importa se é um colega de trabalho, se é um colega de colégio, de faculdade, se é um vizinho, temos de falar do amor de Deus. Não importa se ele tem um semblante duro ou se ele é obstinado de coração, mas temos que pregar o Evangelho. É a boa notícia da salvação. Como ele vai ouvir se ninguém pregar? É a nossa missão. Temos que falar do amor de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Os discípulos, eles foram identificados pelo que eles falavam, discurso constante deles. Foram chamados de cristãos.
de acordo com o que você fala, com o seu discurso, como as pessoas te identificariam? Será que como um comentarista de futebol? Será que como um comentarista político? Será que talvez uma comentarista de moda? De acordo com o nosso discurso, como as pessoas nos identificariam? Pelo que falamos? Ou será que nos identificariam como ímpios, por perceberem palavrões e pornografia? Convivo com pessoas, irmãos, que no trabalho professam a fé cristã, mas que falam palavrões e utilizam linguagem pornográfica, sem nenhum problema de consciência. Agem naturalmente, entendendo que não há problema. E muitas vezes, algo impressionante, como nós vemos a religiosidade assim de forma muito presente. Tem um, que inclusive às vezes acabou de falar um palavrão, quando eu chego ele é paz do Senhor, pastor. E você vê incoerência, né? Que isso? Como? A paz do Senhor, esse elemento da religiosidade é importante, mas não falar palavrão, isso pouco importa. Devemos pensar. Uma igreja bíblica, irmãos, evangeliza. Uma igreja bíblica está unida no Senhor. Uma igreja bíblica não cessa de falar de Cristo. Então, irmãos, não falemos palavras torpes, não utilizemos palavras que não produzem graça nos ouvidos de quem ouve, mas que a nossa palavra seja sempre temperada com sal, agradável. Anunciemos sempre o Evangelho de Jesus Cristo. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa alegria. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo teu grande amor, pela tua bondade infinita, pois o Senhor nos conduziu até aqui. Se não fosse o Senhor, ó Deus, nós, na verdade, poderíamos estar em qualquer outro lugar, ou mesmo, ó Deus, poderíamos nem estarmos vivos. Mas, ó Pai, aqui estamos com alegria ouvindo a tua voz, crendo, ó Deus, que a tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Eu rogo a ti, ó Deus, que tu continues a nos dirigir nesse mesmo sentido, para que dia após dia, ó Deus, estejamos desejosos de aprender mais e de comunicar mais a tua palavra, de maneira que possamos evangelizar, de maneira, ó Deus, que possamos reconhecer a cada dia que estamos unidos uns aos outros, mas todos unidos ao Senhor, e que não cessemos de falar de Cristo. Ó Pai, leva-nos em paz, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.